Deixa eu vir aqui para o telão, porque eu já vou chamar a Vilma de volta comigo, porque ela vai continuar com a nossa receita hoje da pizza de carne de sol. Isso mesmo, Marcelo. Vamos ver agora com o Lucas Ferreira como tá essa receita aí. Lucas, o que a gente vai fazer agora? Conta. Passo importante agora, Vilma, Marcelo, que é exatamente o preparo da massa. E aí, aquela orientação importante para quem nos acompanha, quer preparar aquela pizza para fazer sucesso em casa, com a família e os amigos. Graça, tem aquela sequência correta que influencia no sabor na hora de preparar a massa, né? Tem, porque os ingredientes na correção total faz a diferença, né? Então, primeiro colocamos o quê? A farinha, o açúcar, o fermento e o queijo, né? Como ela vai levar queijo ralado, então, estamos aqui. Damos uma misturadinha nela. O penúltimo é o sal. Por que o sal? Porque o sal não pode ir junto com o fermento, né? Porque ele termina matando o fermento. E aí agora eu vou colocando, o último vai ser o óleo. Por que o óleo? Se eu colocar agora, ele vai impermeabilizar a farinha e vai demorar de soltar o glúten. Então, eu coloco um pouco de água, quando eu ver que meu glúten está querendo soltar, que eu vou colocar o óleo, certo? Então, e agora eu vou colocando sempre água aos poucos, né? Porque eu não sei como é o teor de glúten da minha farinha. Então, sempre aos poucos. Colocando mais um pouquinho da água e aí verificando esse ponto certo, né, Graça? Verificando o ponto. Ela não pode estar uma massa muito mole nem também dura. Então, a gente tem que ter cuidado na hora do ponto mesmo, né? E vai chegar uma hora que a gente vai ter que colocarmos em cima do balcão para sovarmos ela. E aí esse processo para deixar a massa já no ponto, ele vai demorar em média aí quantos minutos, até, por exemplo, chegar ao ponto aí de receber o óleo? Aqui é uns 3 a 4 minutos, eu vou ver como é que está meu glúten aqui, né? Então, eu vou colocar mais um pouco de água que ela está pedindo, né? A farinha, quanto mais seca, ela pede mais água, né? Tá aí, você acompanhando o passo a passo do preparo dessa massa e aí reforçando novamente, Graça, essa sequência, né, para quem nos acompanha, porque o pessoal não pode trocar não, viu, gente? Colocar o açúcar primeiro, o sal depois, aí a massa não sai naquele ponto certinho, né, Graça? Isso, não sai, porque o fermento, junto com o sal termina matando o fermento, né? Então, a gente tem que ter cuidado. E o óleo, porque o óleo impermeabiliza a farinha e demora de soltar o glúten. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Bom, aqui de água, eu sei que ela não vai mais precisar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aqui agora, vou encostar para cá. Vou levar para a bancada. Deixa eu tirar. Aí um ponto importante agora, que ela vai deixar a massa já prontinha para a bancada e só depois você vai colocar o óleo. O óleo. Então, eu tiro daqui. Tá aí, você nos acompanhando agora, é importante, gente, seguir essa sequência direitinho aí dos ingredientes, para isso não interferir no sabor, na massa, né, na hora que a nossa pizza estiver no ponto, principalmente aí de receber o recheio, né, Graça? Outra coisa muito importante, né? Sempre na hora de fazer a massa, eu não vou, se é 1 quilo, eu nunca vou colocar 1 quilo todo no meu bowl, porque eu vou precisar de farinha para jogar aqui na mesa. Então, eu sempre deixo assim de 200 a 250 gramas de farinha de fora para eu sovar a massa. Então, eu sempre vou estar rasgando ela com Esse processo aqui, ele é fundamental, ele é indispensável, tem que fazer para receber o óleo. Com certeza, porque aqui eu estou rasgando a minha massa para ela soltar o glúten, né? Porque ainda ela está, aqui ela está no primeiro estágio, o primeiro estágio é esse aqui. Ela está quebradiça, então eu tenho que sovar, primeiro ficar rasgando bem ela.
Bem, pessoal, você que nos acompanha, a Graça estava falando aqui, em média, né, que esse processo demora aí até uns 10 a 15 minutos, mais ou menos, para deixar a massa no ponto e aí já abrir a massa, né, para inserir aí o recheio. E aí, Graça, nesse ponto você colocou o óleo, aí já pode para aquele processo, né, de abrir a massa. Isso, aqui agora eu vou colocar o óleo e vou salvar. Bem, pessoal, ó, esse é o momento, o óleo tem que ser colocado exatamente nesse momento, nesse ponto da massa, nada de colocar junto ali no recipiente, abrir bem a massa, né, sovar bem a massa, para que o óleo faça um efeito no ponto, né, Graça? Com certeza, porque para minha massa, eu saber que minha massa ela está no ponto, eu tenho que observar os ingredientes, porque o sal ele vai entrar como líquido na minha massa, porque quando ele derrete ele vai virar líquido, o açúcar também. Por isso que a água tem que ser na quantidade certa. Todos os líquidos, eles terminam fazendo com que minha massa fique uma massa molinha e gostosa de trabalhar, né? Agora a Graça vai mostrar pra gente a massa já no ponto. Ela já deixou separadinho aí para você. Você pode acompanhar esse processo também no nosso G1, passo a passo de colocar, relembrar novamente qual ingrediente vem primeiro, para que isso tudo faça aquele efeito correto na massa. Ela deixou aqui. Deixa descansar um pouco, lógico que a gente ainda não terminou, mas a gente já tem outra massa já ali, já. Vamos mostrar lá então, ó. A massa vai ficar assim. Mostra o ponto direitinho aqui, Graça. Ela deixou bem separadinha aí, a massa já no jeito, para você só abrir e aí fazer todo o processo. Quando que eu vou aparentemente identificar que ela está no jeito? Bom, quando eu pegar minha massa, abrir e ela está no ponto de véu. Que é esse aqui, ó. Essa daqui eu já sovei. Então ela ficou no ponto de véu. Aí no ponto já de receber os recheios. De receber o recheio. E o que é que vamos fazer aqui? Vou colocar um pouquinho de farinha. Muito bem, fique à vontade. Passo importante para você agora, quase finalizando, Vilma, Marcelo, você que nos acompanha o nosso processo. E aí essa farinha aí faz um efeito legal também, já para deixar tudo organizado. Eu vou ter que abrir ela mais um pouquinho, porque depende, né? Eu quero ela ou mais fina, ou mais grossa, depende do gosto do cliente, né? Muito bem, Graça. Enquanto a Graça prepara aí um dos passos finais aí da nossa massa, Vilma, Marcelo, já daqui a pouco a gente volta para mostrar o mais importante, o recheio, a pizza pronta para todo mundo degustar numa boa nessa sexta-feira. Ô Lucas, sabe o que a gente achou curioso? Se você puder voltar aí no Lucas. Lucas, seguinte, por que usou azeite, né, Vilma, nessa massa? Geralmente a massa assim não usa. Por que se usa o azeite? Uma curiosidade, acho que quem está em casa também deve estar com essa curiosidade, né? É importante, né? O Marcelo perguntando aqui, até a dúvida também do nosso telespectador, ali do azeite, né? Para utilizar, qual que é o papel dele ali na massa, para deixar tudo ok. É para dar crocância e mais sabor na pizza. Pode ser a margarina, a manteiga, aí também vai de acordo o cliente, né? E quem está fazendo. Mas o óleo, ele dá um azeite bom, ele dá um sabor espetacular na massa. Muito bem, Marcelo. Dúvida respondida, então anota tudo direitinho aí para fazer sucesso aquela pizza no fim de semana. Vamos ver, olha, a crocância ligada a isso, né, Vilma? O café do dia revelando os segredos da culinária aí, né, Marcelo? É isso aí. Lucas, obrigada. Obrigado, já a gente volta. Curioso, interessante, tenho certeza que você em casa também ficou curioso com essa questão, Gostou né? de saber, né, que o azeite vai dar aí essa crocância e também o sabor. O sabor do azeite em pizza combina demais, né, Marcelo? Exatamente isso.